Atos capítulo 15, versículo 36 a 41. Mas vamos lá, qual é o tema da mensagem de hoje? Me ajudem aí. Resolvendo os conflitos para viver melhor. Resolvendo os conflitos para viver melhor. Vamos ler a Bíblia, Atos 15, 36 a 41. Atos 15, versículo 36 a 41. Diz assim a palavra de Deus: Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Versículo 37. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença, diga desavença, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Vamos orar. Pai, vamos falar da Tua palavra, Pai. Vamos meditar nesse texto bíblico, nessa porção das Escrituras. Fala conosco, Pai. Traz o entendimento, traz ao nosso coração esse assunto. Trabalha, Espírito Santo, na Tua igreja nessa noite, através dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, resolvendo os conflitos. Às vezes a gente ouve alguns comentários assim, ó: prefiro cuidar de 1000 gados no curral do que de 10 pessoas numa empresa. Eu já ouvi esse tipo de comentário. Já viu esse tipo de comentário assim, ó: quanto mais eu lido com pessoas, mais eu gosto de animais. Parece que o ser humano, ele às vezes ele nos decepciona. Nos relacionamentos, mágoas, às vezes mágoas no trabalho, na família, na igreja. A pessoa fala assim: eu não confio mais em ninguém. Eu não confio no ser humano. Às vezes você pensa assim: eu quero viver sozinho, pastor. Amigos já me decepcionaram, eu não confio mais em nenhum amigo. Eu não confio em nenhuma igreja. E às vezes a vontade é viver sozinho, viver assim, talvez só com a família, assim, né? A família que eu digo é só a mulher e os filhos, nem pai, nem mãe, nem sogro, nem sogra, nem cunhado, ninguém, só ali assim mesmo e só mais ninguém. Às vezes a vontade é essa. E olha, quando a família está em problema ainda, casal brigando, aí a vontade é ficar sozinho, solidão total. E é interessante que o único homem que pisou nessa terra sozinho se chamava Adão. E Deus falou assim para ele: não é bom que ele esteja só. Não é bom que ele esteja só. Por quê, gente? O ser humano não vive sozinho. Olha, por mais que você queira viver sozinho, você não consegue. Por mais que alguém te magoe, te decepcione, por mais que alguém frustre a sua amizade, você não consegue ficar sem ninguém. Alguém precisa. Por isso que existem as cidades, existem as vilas, as famílias, porque a gente não vive sozinho, gente. Tem uma dinâmica na psicologia, que a gente põe uma música, uma dinâmica de grupo, melhor do que falar psicologia, é uma dinâmica de grupo. A gente põe um CD para tocar uma música, e quando a música toca, aquela 2 em 2, tem que dançar, a música tocando tem que dançar. Quando a música para, essa é a proposta da dinâmica, as pessoas têm que se empurrar, aí começa a se empurrar, aí a música começa de novo, tem que dançar. Parou a música, começa a empurrar, essa é a proposta da dinâmica. Mas toda boa dinâmica, ela tem um propósito para ser trabalhado no grupo. E essa dinâmica, o objetivo dela é mostrar que às vezes nós estamos dançando e às vezes estamos empurrando. Às vezes estamos dando um sorriso e às vezes estamos olhando cara feia. Às vezes amanhecemos um dia feliz e às vezes terminamos o dia chateados.
A realidade é que nós dançamos e nós empurramos. Ninguém todo dia está feliz. Ninguém vai ver um sorriso no meu rosto, no seu rosto, 365 dias por ano. Talvez tenha certo momento da vida que a gente se empurre, que a gente se discorde, que você discorde de alguém do trabalho, que você discorde de alguém da família, da sua própria esposa, do seu próprio filho, do seu próprio pai, do seu próprio patrão, empregado, não importa. Estamos dançando e empurrando. Escute essa frase. Temos que fazer o exercício de acreditar no ser humano todos os dias, mesmo sabendo que ele pode nos fazer sofrer a qualquer instante. Tem uma fábula do porco espinho, do filósofo alemão Arthur Schopenhauer. Fábula do porco espinho, muito conhecida. Diz que os porcos espinhos, num país muito frio, e à noite, de madrugada, aquele frio, eles começavam a se aproximar. E quando aqueles porcos espinhos iam se aproximando, os espinhos começavam a machucar o outro. E eles faziam o quê? Eles se afastavam, mas o frio intenso, eles começavam a se aproximar de novo. E de repente estavam de novo se machucando, os espinhos um do outro, eles se afastavam. Mas o frio intenso, eles novamente se aproximavam, até que eles encontraram um ponto ali, onde não se encostavam, mas faziam calor entre eles. Essa fábula é um pouco da história do ser humano. Que o ser humano, ele, ao mesmo tempo que ele, às vezes, recebe o espinho do outro, ou espinha o outro, ele precisa do outro. Ele precisa de alguém que está com ele, precisa de pessoas. Gente precisa de gente. Gente precisa de gente. E olha, gente, talvez você está aqui hoje, está com uma dificuldade tremenda com alguém, com uma pessoa que te magoou, que te feriu, que te maltratou, que te passou para trás. Não sei. Mas é verdade que nós temos que estar preparados para isso, porque a vida é feita assim, gente. A vida é feita desses momentos de problemas. Nós não estamos numa redoma de vidro. Nós não vivemos no mundo dos sonhos. Não, nós estamos num lugar que precisamos saber resolver os conflitos. Lidar com as diferenças. Escute mais uma frase maravilhosa. Relacionamento saudável não é aquele que une pessoas perfeitas, mas aquele onde cada um aprende a conviver com os defeitos dos outros e a valorizar as qualidades. A conviver com os defeitos e valorizar as qualidades. Pessoal, estamos na campanha dos 40 dias de jejum e oração. Falamos da batalha espiritual. Semana passada também falamos uma mensagem voltada nesse tema, nessa área. E hoje o Salmo 91 fala dos anjos que estão protegendo. E hoje, mais uma vez, eu quero lembrar para vocês que a nossa luta não é contra a carne e nem contra a sangue. Isso está lá na Bíblia, está lá em Efésios capítulo 6, versículo 12. Não precisa você abrir, esse texto é famoso. Efésios 6, 12. Está lá isso. Nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, não é contra seres humanos. Quem está o tempo todo nos jogando um contra o outro, o esposo contra a esposa, o pai contra o filho, o patrão contra o empregado, o tempo todo, é o diabo, gente. É ele. O tempo todo ele está lançando as flechas, está lançando as fraquezas em nós. Às vezes ele pega o mais fraco da família e ele faz aquela pessoa ali distorcer toda uma situação. Ele fica lançando as suas ciladas, as suas setas, que nós já falamos sobre isso aqui, as ciladas do diabo. E às vezes, gente, quando a gente menos percebe, nós estamos lutando contra as pessoas, até na igreja. Estamos lutando contra o nosso irmão, nossa irmã. Estamos achando que a nossa luta é humana. Ah, porque se eu pegar fulano eu mato. A gente vai entrando nessa luta achando que ela é física e não é espiritual. O nosso inimigo não é a nossa mãe, não é o nosso pai, não é o amigo, não é o empregado, não. Nós não lutamos contra pessoas, nós temos que recorrer à oração, gente. Apresenta aquela pessoa diante de Deus. Pede para Deus acalmar o coração dela. Não vá na luta física. Não vai na luta do braço, da força.
E nós estamos então falando nessa mensagem sobre o exemplo de Paulo e de Barnabé, que está aqui registrado. Você pode ver a sua Bíblia agora, nós vamos falar com mais calma do texto dessa noite, que está registrado em Atos capítulo 15, versículo 36 até o 41. Deixa eu explicar o texto, vamos versículo por versículo. Versículo 36, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Olhe para mim aqui, por favor, olha. Paulo fez 3 viagens missionárias, maiores viagens missionárias dele no livro de Atos. 3 viagens. A primeira viagem ele fez com Barnabé, e a segunda viagem agora, que está exatamente nessa passagem da Bíblia, até na minha Bíblia, na sua Bíblia pode estar escrito isso, o tópico em negrito, a segunda viagem missionária. Eles estão indo para a segunda viagem missionária. Mas antes deles saírem para a viagem missionária, vai acontecer um problema. Veja o versículo 37. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Olhe para mim mais uma explicação do versículo. Um queria levar João Marcos, Barnabé. Mas Paulo não queria levar, porque na primeira viagem, eles estão indo para a segunda. Na primeira viagem, diz o versículo 38, João Marcos abandonou, se afastou desde a Panfilha, não acompanhando no trabalho. Aí você pergunta assim: pastor, mas o que aconteceu? Por que João Marcos abandonou essa viagem? Eu não sei também, a Bíblia não fala. O que a Bíblia diz é que João Marcos abandonou, talvez, aquela região da Panfilha, segundo os estudiosos, uma região de muito pantanosa, difícil caminhada, uma região infestada de febres. Talvez o João Marcos, filhinho de papai, disse assim: não aguento mais, gente, a mochila está pesada, estou cansado, quero ir para a casa da mamãe, não quero mais viajar. Ele abandonou a viagem missionária. Versículo 39, para a gente finalizar aqui a explicação. Houve entre eles o que, irmãos? Desavença. Mas pastor, nós estamos falando de homens de Deus aqui. Pois é, houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, escolhendo a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Pessoal, talvez você não sabe o que significa a palavra desavença, pode ser traduzido também como desentendimento. Eles não se entenderam. E gente, fala sério, mas assim, dá um conforto pra gente, assim, ver Paulo e Barnabé brigando. Não dá não, porque a gente fala assim: poxa, se esses caras brigaram, acho que tem direito também de brigar um pouquinho, né? Porque o ser humano não é perfeito. O ser humano não é sempre 100%. Às vezes ele erra. Às vezes ele desentende. Isso dá um alívio para nós, assim, de ver que a gente não é um super-homem, nem uma super-mulher. A gente é fraco. Não estou dizendo, nem incentivando ninguém a brigar, pessoal. Estou dizendo que às vezes a gente faz e se arrepende. Mas é o certo que o que aconteceu, essa divergência, essa desavença, essa discórdia. Imagine a cena. Paulo chega assim: Barnabé, vamos viajar? Opa, vamos sim. Barnabé diz: vai ser uma viagem excelente, ótima ideia. Vamos levar João Marcos? Paulo diz: não, João Marcos não vai. João Marcos, na última viagem, ele nos abandonou. Mas Barnabé fala assim: não, ele vai. Ele vai sim. O outro fala: não vai, não vai. Resumindo a história, um foi para um lado com Barnabé, que foi João Marcos, Barnabé foi com João Marcos, e Paulo foi para o outro lado, com Silas. Resumindo, houve uma divisão. Cada um caminhou por um caminho. Cada um teve a sua viagem separada. Eu quero trazer 2 lições nessa noite sobre conflitos, porque conflito é uma coisa que a gente sempre tem que falar. Porque conflitos,
sempre existem, sempre existiram, sempre existirão. Conflitos, problemas, situações. Agora a questão, pessoal, é como resolvê-los. Porque sempre vai existir problemas na família, na igreja, no trabalho, na faculdade, sempre. Você já viu reunião de formatura em faculdade, como que é? O pessoal quase se mata. O pessoal vai o curso inteiro unido, chega na formatura porque tem que decidir cor de beca, tem que decidir cor de toalha, tem que decidir se vai ter culto evangélico, culto católico, aí começa as brigas. Estou dando um exemplo, tem muitos outros. 2 lições. A primeira, vamos ler lá? Em cada desentendimento há vários pontos de vista. Primeira coisa, não é fácil ouvir um outro ponto de vista. Não é fácil acertar quando alguém discorda da nossa opinião. Não é fácil, gente. Ouvir uma opinião contrária. Mas na realidade, gente, a pessoa pode estar vendo a situação de outro lado que a gente não vê. Você tem uma ideia, a pessoa tem outra. Você, esposo, quer de um jeito, a mulher quer de outro. E você, marido, diz, eu tenho a razão, ela está errada. Gente, eu vejo muito isso em aconselhamento familiar, de casal. Vem o casal, aí eu converso com a mulher diz, pastor, porque meu marido é isso, aquilo, aquele outro, ele não vale nada, ele não presta. Aí eu saio da conversa com raiva do marido. Aí eu vou conversar com o marido, aí ele fala, minha mulher, pastor, não vale nada, não presta. Aí eu saio da conversa com raiva da mulher. Então, gente, na realidade é o seguinte, porque cada um tem a sua versão. Cada um tem a sua história. Cada um tem seus pontos fracos e fortes. Cada um vê a coisa de um lado. Barnabé queria levar João Marcos. E Paulo disse, não levo. Ele abandonou a gente. Ele não merece. Pessoal, fala sério, você tem facilidade de ouvir críticas? Eu não tenho. Não é fácil ouvir críticas. Não é fácil a gente ouvir um ponto de vista diferente da gente. Não é fácil. Mas olha, diz assim Provérbios, leais são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos de quem odeia são enganosos. Às vezes melhor uma ferida de um amigo do que um beijo do inimigo, gente. Às vezes se alguém fala um ponto de vista diferente para você, às vezes é melhor você refletir naquilo. Escute essa frase que eu achei engraçada, olha. Se uma pessoa te chama de burro, dê de ombros. Não ouve. Se 2 pessoas te chamam de burro, procure marcas de casco no chão. Se 3 pessoas te chamam de burro, compre arreios. Você é um burro realmente. Então, dê de ombros. 2, 3. Será que o problema está em mim ou está no outro? É interessante que pessoas que já estão no 3º casamento, 4º casamento, e elas não percebem que ela é o problema. E ela já saiu de vários casamentos. E ela acha que ela não é o problema. O problema é o outro. Gente, sabe qual é o seu maior inimigo? Olha no espelho, gente. Se você vencer esse inimigo, o espelho, você mesmo. Tem uma historinha que nos ajuda a entender isso aqui, pessoal. 2 cegos nunca tinham visto um elefante. E eles foram tentar apalpar esse animal e descobrir o que era. Um ficou na frente do elefante e outro foi para trás do elefante. O primeiro tocou na tromba do elefante. Nunca tinha visto um elefante, era cego. Ele falou assim, eu acho que isso aqui talvez seja uma cobra, não sei. Nunca viu um elefante, talvez nem uma cobra, talvez ele sabia o que era cobra, né? O segundo foi atrás do elefante e tocou na pata do elefante. Ele falou assim, eu acho que isso aqui é uma árvore. Abraçou o elefante, isso aqui é uma árvore. Conclusão. Os 2 estavam diante do mesmo elefante, mas cada um interpretou de uma forma.
Gente, teremos feito um grande progresso na vida espiritual quando compreendemos que as pessoas que nós amamos têm o direito de pensar diferente da gente. Vou repetir. Teremos feito um grande progresso na vida quando compreendermos que as pessoas que amamos têm o direito de nem sempre concordar com a gente. Isso é amadurecimento espiritual. Segunda lição dessa noite. Vamos ler lá? Nos desentendimentos. Estamos acordados, gente? Nos desentendimentos, cada lado tem o seu valor. Os dois lados têm ponto forte, gente. Os dois lados têm ponto fraco. João Marcos havia demonstrado imaturidade, é verdade. Mas Barnabé queria dar uma oportunidade. Gente, eu fico imaginando o Paulo que perseguia os crentes, Paulo que fez tanta coisa de errada, consentiu na morte de Estevão, não quer perdoar? Não quer dar uma chance para João Marcos? Que é isso, Paulo? Talvez por um momento, a gente fique do lado do Barnabé. Não, Barnabé realmente está com a razão. Mas agora vamos pensar com outros argumentos? Pensa o seguinte, por exemplo, você emprestou um carro para uma pessoa, e essa pessoa bateu o carro, e não pagou o carro. Você teve que consertar o carro, pagar com seu dinheiro, até hoje a pessoa não pagou. E aquela pessoa pede de novo o carro para você. E agora? Não, olha, eu não vou emprestar mais, cara, porque você bateu meu carro. Então veja, agora nós estamos, parece que do lado de Paulo, né? Olha, ele já teve a oportunidade dele. Ele errou. Então veja, gente, que cada lado tem o seu valor. Cada lado tem o seu ponto de vista. Olha, se você quando estiver num conflito, se você quando tiver num problema com a sua esposa, com seu esposo, com seus pais, na sua família, na igreja, e você lembrar dessas duas lições, vai ajudar você a resolver esse conflito. Porque quando você faz isso, essa atividade que está aqui, você sai um pouco do seu egoísmo e vai para o altruísmo, que é olhar para a mente do outro. Por que será que aquela pessoa me tratou mal? Será que ela talvez não teve um dia mau? Será que aquele dia ela não teve talvez um dia ruim? Será que aquele dia ela não recebeu uma notícia ruim? Ela talvez tenha o direito de me tratar mal naquele dia. Gente, sempre tem o outro lado. Vamos indo para o final aqui. O que eu acho mais lindo nesse texto da Bíblia, nessa história, essa história é famosa, talvez os novos não conheçam, mas essa história é famosa. A reconciliação de Paulo e de João Marcos. Pegue a sua Bíblia para a gente finalizar, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Vamos indo para esse último texto, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. 2 Timóteo é a última carta de Paulo registrada nas Escrituras, é a última. Ele está na fila da morte aqui, ele vai ser decapitado. As últimas palavras dele, de Paulo, estão registradas no capítulo 4 de 2 Timóteo. Veja o versículo 11, quem que aparece aqui nesse versículo? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Vamos ler? Somente Lucas está comigo, toma contigo quem? Marcos, e traze-o, pois me é útil para o ministério. Me é útil. Pessoal, sabe o que eu acho interessante? É que Paulo, no final da sua vida, ele tem a capacidade de se reconciliar com João Marcos. Aquele João Marcos que ele não queria levar na segunda viagem, aquele João Marcos que decepcionou, que abandonou, agora o apóstolo Paulo diz: traga-me o João, traga-me o Marcos, ele me é útil para o ministério. Gente, será que a gente consegue fazer isso? Ainda em vida, ter a oportunidade de nos reconciliar, de nos reconstruir, reconstruir os muros, ou reconstruir a história com aquelas pessoas que nos desentendemos.
E sabe o que eu acho mais lindo? Nós temos 4 evangelhos na Bíblia, não é, pessoal? Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. O segundo evangelho se chama Marcos. Aquele menino, aquele João Marcos, que se desentendeu, que abandonou, filhinho de papai, saiu da viagem. Esse menino foi transformado, foi tocado, foi modificado e escreveu um evangelho na Bíblia Sagrada. O que significa isso? Que aquela pessoa que a gente acha que não vale nada, que nem mereça nosso crédito, aquela pessoa pode ser uma serva de Deus, pode vir a ser mudada, pode vir a ser transformada, pode ser uma nova pessoa. A reconciliação está aqui no versículo 11. Toma Marcos, ele é útil. Será que eu e você também conseguimos fazer isso? Nos reconciliar, reconstruir as pontes quebradas, dar uma chance, estender a mão, encontrar utilidade, porque o versículo fala, ele me é útil. Ó, gente, eu quero encerrar essa mensagem, nós tivemos já batismo, não quero alongar muito. Vale a pena perdoar. Vale a pena se reconciliar. Vale a pena, gente. Eu tenho visto pessoas que estão com doenças psicossomáticas, que é isso? Pressão alta, diabetes, internadas por problemas de relacionamento. Médicos dizendo, olha, você não tem nada. Você está com pressão alta porque você está com síndrome de pânico, está com depressão, está com tristeza profunda, porque alguma coisa emocional. Não estou falando não é nenhuma doença, não tem nada. Emocional. O perdão, gente, é o melhor remédio para a saúde emocional. É o melhor remédio. E o perdão você não encontra na farmácia não, gente. Nem na padaria. Perdão é uma coisa que nasce do coração. Não, a Bíblia fala assim, ó, o que depender de você, tem de paz. O que depender de você, tem de paz com todos. Não guarda mágoa de ninguém, rancor, ódio. Diz que uma vez um homem muito mau, muito maligno, apareceu um gênio da lâmpada, e ele poderia fazer um pedido. E aquele homem, quando o gênio apareceu da lâmpada, ele pensou em iates, casas na praia, mansões. Mas o gênio falou uma condição. A condição seria que tudo que ele ganhasse, o inimigo dele ganharia em dobro. Ele pensou e disse assim, quero ficar cego de um olho. Esqueceu o iate, esqueceu a mansão. Eu quero ficar cego de um olho. É melhor me maltratar. Eu prefiro me machucar, mas ver aquela pessoa machucada também. Sabe o que significa a palavra ressentimento? Ato de sentir de novo, mágoa que se guarda. Ressentimento, sentir de novo, mágoa que se guarda. Mais uma frase, ressentimento. Vamos ler juntos? Ressentimento é a arte de ficar lembrando coisas que deveriam ser esquecidas. Ô, gente, sabe que eu tenho medo de pessoas que não perdoam? E eu também, se eu não perdoar, de chegar no céu e Jesus olhar para mim e falar assim, Daniel, eu que sou Jesus, eu perdoei a Pedro, 3 vezes Pedro me negou, e eu perdoei. E eu, Jesus, perdoei, e você não pode se perdoar, Daniel? Você é tão melhor do que eu para não perdoar? Se eu, Jesus, perdoei a Pedro 3 vezes, você não pode perdoar? Você é tão merecedor, melhor assim, o que você tem tão bom porque não pode perdoar as pessoas que te magoaram, que erraram com você? Gente, vocês conhecem
Vamos finalizar a oração do Pai Nosso, vocês conhecem? Vamos falar juntos? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, agora perdoai as nossas dívidas. Agora, assim como nós perdoamos. Até aí. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Assim como nós perdoamos. Quem não perdoa não pode nem fazer a oração do Pai Nosso, porque está mentindo. A gente perdoa porque foi perdoado. A gente perdoa não é porque o outro possa explicar o que fez, ou que mereça o perdão. A gente perdoa porque Cristo nos ensinou a perdoar. Deus nos ensinou a perdoar. E escute bem, é perdão, não é desculpa. Desculpa é quando alguém bate no seu dedão do pé, quando alguém pisa às vezes no seu sapato. Isso é desculpa, não é perdão. Perdão é quando alguém faz um mal, com desejo, com vontade, inclinada para o mal. Isso é o perdão, não é desculpa. E gente, o perdão é sempre sacrificial. Sacrificial, diga assim, o perdão é sempre sacrificial. Quem perdoa, não, agora sou eu. Quem perdoa, arca com o custo econômico. Custo econômico. Às vezes tem uma pessoa que te deve R$100, tem 10 anos. E toda vez que você vê essa pessoa, você começa a suar, a transpirar com raiva, com ódio. Custo econômico, custo emocional, custo moral. A pessoa denegriu o seu nome, falou mal na empresa. Quem perdoa tem que lidar com o custo, o sacrifício. Quero concluir com essa frase aqui com todos vocês. Vamos ler lá? Pode preparar aqui, pessoal do louvor. O grande vitorioso é só aquele que vence sem derrotar ninguém, que vence a si próprio e que dá valor aos que andam consigo. Mais uma vez, vamos lá? O grande vitorioso é só aquele que vence sem derrotar ninguém, que vence a si próprio e que dá valor aos que andam consigo. Gente, ter conflitos é natural. Hoje mesmo você pode ter um conflito. Ou antes de vir para a igreja, tem um conflito em casa, na hora do almoço. Com a mulher, com o filho, com o pai, com a mãe, com um amigo. Conflitos. Mas o acordo, o perdão é um dom, é uma dádiva, é uma graça nos relacionamentos. O vitorioso, gente, é aquele que vence a si mesmo, que vence o inimigo que está no espelho. É você. Se nós vencermos a nós mesmos, como Paulo disse, aquilo que eu quero fazer eu não faço, que luta que eu tenho, carne e espírito, gente, nós somos vitoriosos.